Se o seu marido não acredita mais em Deus, ou se um dia já acreditou, mas perdeu completamente a fé, essa mensagem é para você. Eu repito, se o homem que está ao seu lado já não quer saber da igreja, não reza, não fala sobre Deus e até evita qualquer assunto espiritual, então há algo urgente que você precisa entender. Talvez você tenha tentado conversar, convidar para uma missa, compartilhar um versículo, mas tudo que recebeu foi indiferença, silêncio ou até deboche. Talvez você já tenha se perguntado se algum dia ele vai mudar ou se a fé dele morreu de vez. Mas e se eu te disser que isso não é apenas uma questão de escolha pessoal, e sim um sintoma de uma batalha espiritual silenciosa? O Papa Leão XIV revelou algo profundo sobre isso. Ele disse que a fé de um homem pode ser apagada não só por pecados ou distrações, mas também por influências invisíveis, feridas antigas e até maldições espirituais que se instalam na família, e que, para resgatar o coração de um marido distante de Deus, não adianta insistir apenas com argumentos humanos. É preciso acender uma guerra espiritual silenciosa e persistente. Segundo o Papa, existem práticas espirituais específicas que uma esposa pode fazer para tocar o coração do marido, mesmo que ele nunca pise numa igreja. Práticas simples, mas cheias de poder, que agem onde palavras não chegam. Ele conta que conheceu mulheres que viveram décadas ao lado de maridos frios espiritualmente, mas que nunca desistiram de interceder, e que no momento mais inesperado viram conversões profundas acontecerem. E a primeira verdade que ele ensina é: se você não pode levá-lo fisicamente ao altar, leve-o espiritualmente todos os dias. Isso significa consagrar o nome dele diante do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, sem que ele saiba, sem cobranças, mas com entrega verdadeira. Significa fazer da sua casa um campo de oração constante, mesmo no silêncio, mesmo quando tudo parece inútil. Talvez agora, enquanto ouve isso, você esteja pensando no quanto já se cansou, no quanto já chorou, mas é justamente nesses momentos que o céu se move, porque a oração de uma esposa que não desiste é como uma lâmpada acesa no meio de uma noite muito longa. E Deus sempre responde a essa luz. Então, antes de pensar que o caso está perdido, entenda, você não está sozinha nessa luta. O céu inteiro está pronto para agir quando encontra alguém disposto a permanecer de pé. E talvez esse seja o primeiro passo para que o coração do seu marido volte a bater no ritmo da fé. Quando a sua casa já não é mais um lar de oração, algo invisível, mas muito grave, começa a acontecer. Talvez você nem tenha percebido quando isso começou. Pode ter sido aos poucos. A mesa que antes tinha um crucifixo agora está vazia. O terço que ficava pendurado foi guardado em uma gaveta. A oração antes das refeições foi esquecida, e a TV ligada todos os dias tomou o lugar do silêncio que antes era preenchido pela presença de Deus. O Papa Leão XIV chama isso de abandono espiritual do altar doméstico, quando a fé já não é mais vivida em família, e a luz da graça vai se apagando dentro de casa, mesmo sem ninguém ter decidido isso conscientemente. Ele contou que certa vez, durante a adoração eucarística, sentiu como se o próprio Cristo compartilhasse com ele a dor de ser esquecido dentro das casas onde um dia seu nome foi honrado. Casas que já tiveram Bíblias abertas, imagens sagradas, velas acesas, mães e pais que rezavam com os filhos, mas que hoje estão silenciosas. E foi nesse silêncio que ele entendeu. Quando a oração sai de casa, a presença de Deus começa a se tornar um visitante, e não um morador. Restaurar o altar doméstico não significa apenas colocar objetos religiosos de volta, mas reacender o espírito de oração. É trazer de volta o hábito de rezar juntos, mesmo que por alguns minutos. É convidar Jesus novamente a ser parte da rotina, não como um detalhe, mas como o centro. O Papa ensinou que basta um gesto simples, como acender uma vela diante de uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, reunir a família por um instante e fazer uma breve oração, para que espiritualmente algo comece a mudar. E não importa se sua família parece desinteressada ou até resistente. O altar doméstico pode ser restaurado por um único coração disposto. Mesmo que só você participe no início, a luz acesa em fé tem poder de quebrar a frieza espiritual que se instalou. Porque, como disse o Papa Leão XIV, uma casa que reza é como uma cidade murada,
protegida, viva e cheia de paz. Talvez hoje seja o dia de reerguer o altar da sua casa. Não com grandes cerimônias, mas com uma decisão silenciosa que diga: Senhor, volta a morar aqui. E quando ele voltar, tudo que parecia frio começará a aquecer novamente. O Papa Leão XIV revelou que muitos filhos, maridos e familiares permanecem afastados de Deus não por falta de amor, mas porque estão presos a correntes espirituais invisíveis. Entre elas, uma das mais fortes é o vício. E não falo apenas de dependência química. Existem vícios emocionais, vícios de comportamento, vícios de pensamentos que escravizam a alma. O vício é como uma prisão cujas grades não se veem, mas cujas chaves só o céu possui. O Santo Padre contou que certa vez, durante um momento de intercessão, viu em oração um homem que vivia mergulhado no alcoolismo. A esposa já havia tentado de tudo: conselhos, lágrimas, ameaças, tratamentos. Nada funcionava. Foi então que o Senhor lhe mostrou algo: há prisões que só se abrem quando o nome da pessoa é levado todos os dias diante do trono de Deus, com um tipo especial de oração, a oração de libertação contínua. Essa oração não é feita para forçar alguém a mudar, mas para pedir que Deus quebre as correntes que impedem aquela pessoa de enxergar a verdade e sentir a graça. O Papa ensina que essa súplica deve ser feita sempre diante de um crucifixo ou do Santíssimo, dizendo o nome da pessoa em voz baixa e repetindo 3 vezes: Senhor Jesus, liberta-o, pelo teu sangue precioso. E há um detalhe que o Papa insiste: enquanto essa oração é feita, é preciso renunciar interiormente a todo julgamento ou mágoa, porque, segundo ele, o coração que intercede com ressentimento fecha as portas para o milagre. A libertação espiritual começa na alma de quem ora. Ele compartilhou testemunhos de mães e esposas que, ao perseverarem nessa prática simples, viram familiares largarem vícios antigos de forma inexplicável. Não foi magia, não foi coincidência, foi o céu respondendo à insistência de quem se recusou a desistir. Se você conhece alguém preso a um vício, não se limite a pedir uma mudança de comportamento. Peça a Deus a libertação da alma, porque quando as correntes espirituais se rompem, o resto começa a mudar sozinho. Consagrar a família ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria não é apenas um gesto bonito ou uma tradição antiga. É um pacto espiritual profundo. O Papa Leão XIV ensina que essa consagração é como colocar o lar inteiro dentro de um manto de proteção, marcando cada membro da família com um selo invisível que o inimigo não pode apagar. Ele conta que muitas famílias passam anos rezando por mudanças, mas continuam espiritualmente desprotegidas, porque nunca se colocaram, de forma consciente e solene, sob o cuidado direto de Jesus e de Maria. E essa entrega, segundo o Santo Padre, deve ser feita de maneira simples, mas cheia de fé. O Papa recomenda preparar um pequeno altar doméstico com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus ao centro e, ao lado, uma imagem do Imaculado Coração de Maria. Colocar uma vela acesa e, diante delas, pronunciar em voz alta e com todo o coração a entrega de cada pessoa da família, citando os nomes um a um, mesmo os que não moram mais em casa, mesmo aqueles que estão afastados de Deus. Essa consagração não é apenas simbólica. O Papa explicou que, espiritualmente, é como se você estivesse entregando as chaves da sua casa ao céu, dizendo: Senhor, este lar é teu. Maria, este lar é teu. Protejam-no e guiem-no para a vontade de Deus. Ele ainda acrescenta que, após a consagração, é importante renovar esse ato ao menos uma vez por mês, reacendendo a vela e repetindo as palavras de entrega, porque, no combate espiritual, a perseverança é o que mantém a muralha de pé. E um detalhe poderoso: o Papa testemunhou que em famílias consagradas dessa forma, muitas conversões aconteceram de forma inesperada e silenciosa. Pessoas que estavam endurecidas começaram pouco a pouco a sentir saudade de Deus, e essa saudade foi o primeiro passo para a volta.
Quando você consagra sua família, não está apenas protegendo o presente, está plantando uma herança espiritual que vai alcançar até as próximas gerações. A missa de entrega é, segundo o Papa Leão XIV, um dos atos mais profundos e decisivos que um pai, mãe ou cônjuge pode fazer por alguém que está distante de Deus. Ele explica que rezar por alguém é importante, mas oferecer essa pessoa a Deus no momento do sacrifício eucarístico é algo que toca diretamente o coração do céu. O Papa conta que muitos continuam tentando segurar espiritualmente a vida da pessoa amada, controlando, aconselhando, pressionando e, sem perceber, acabam impedindo que a graça haja livremente. A missa de entrega é justamente o contrário, é um gesto de soltar as rédeas e permitir que Deus seja o único Senhor da história daquela alma. O Santo Padre orienta que durante 3 domingos seguidos, na hora do ofertório, quando o pano e o vinho são levados ao altar, a pessoa que intercede feche os olhos e, em silêncio, diga: Senhor, eu te entrego completamente o coração, a vida e o destino de... Nome. Ele é teu antes de ser meu. Faz o que eu não posso fazer. Esse ato, segundo ele, tem um poder especial porque é feito no exato momento em que a oferta da igreja se une à oferta de Cristo. É como se o nome da pessoa fosse colocado junto ao cálice de apatena e subisse ao céu como parte do sacrifício. O Papa Leão XIV testemunhou casos impressionantes de conversão após essa entrega, inclusive de pessoas que estavam há décadas afastadas da fé. Mas ele reforça, não é um ato mágico, nem uma barganha com Deus. É um abandono real, um ato de confiança total, mesmo que nada mude imediatamente. Ele alerta também que após a missa de entrega, é importante não voltar a agir com ansiedade ou tentar apressar a obra de Deus. A entrega só é verdadeira quando a confiança permanece. E o mais belo dessa prática é que muitas vezes a primeira transformação não acontece na pessoa pela qual se reza, mas no coração de quem entrega. Porque, ao abrir mão do controle, o intercessor descobre uma paz que só vem de saber que tudo está, de fato, nas mãos de Deus. O Papa Leão XIV ensina que, quando a fé de uma família morre em silêncio, o inimigo já venceu a primeira batalha. Não é preciso que haja brigas, perseguições ou declarações contra Deus. Basta o esquecimento. O esquecimento mata a fé de forma lenta e quase imperceptível, até que, um dia, todos percebem que o lar está vazio de oração, de esperança e de luz. Ele chama isso de apagamento espiritual. É quando o amor por Deus se apaga não por um ato de rebeldia, mas por distração, rotina e frieza. E segundo ele, a pior parte é que esse apagamento pode acontecer mesmo em famílias que, no passado, eram fervorosas. Um dia havia novenas, rezas em conjunto, bênçãos antes de dormir, mas aos poucos esses hábitos foram se perdendo, substituídos por compromissos, pressa e preocupações. O Santo Padre explica que restaurar a fé da família é como reacender uma fogueira apagada. Não se joga um galho enorme esperando que o fogo pegue de imediato. Começa-se com pequenas faíscas. Uma simples oração diária, um ato de gratidão antes das refeições, a leitura de um trecho da Bíblia juntos, ou até um momento de silêncio diante de uma vela acesa. Esses pequenos gestos são a lenha seca que prepara o fogo. Ele alerta que muitas pessoas esperam um momento certo para recomeçar, quando todos estiverem juntos, quando houver mais tempo, quando a disposição voltar, mas espiritualmente isso é um erro. O momento certo é agora, porque cada dia sem oração é um dia em que o coração se afasta mais. O Papa também disse algo forte. Se apenas um da casa mantiver a chama acesa, mesmo sozinho, essa luz será suficiente para iluminar todos no tempo de Deus. Isso significa que não é necessário que todos participem de imediato. Basta que alguém se levante e diga: eu vou recomeçar a oração aqui. E aos poucos, essa chama silenciosa atrai, aquece e desperta a fé que parecia morta.
Porque Deus não precisa de uma multidão para agir, ele precisa de um coração disposto. O Papa Leão XIV ensina que a noite é um momento espiritual decisivo. É quando o corpo repousa, mas a alma permanece aberta a influências, tanto de Deus quanto do inimigo. Por isso, ele revela que muitos ataques espirituais acontecem enquanto as pessoas dormem. Pesadelos recorrentes, insônia, pensamentos perturbadores e inquietação sem explicação. Segundo ele, isso não é apenas fruto da mente, mas, muitas vezes, resultado de presenças espirituais negativas que buscam manter a alma afastada da graça. E é justamente para esse combate invisível que o Santo Padre ensina a prática da proteção noturna com água benta. Ele explica que essa prática não é superstição, mas um ato de fé enraizado na tradição da Igreja. A água benta, sendo um sacramental, não possui poder mágico em si, mas carrega a bênção da Igreja e, unida à oração, se torna um canal da graça de Deus. O Papa orienta que, todas as noites, antes de dormir, o intercessor pegue um pequeno recipiente de água benta e, discretamente, asperja o quarto da pessoa pela qual está rezando. Se não for possível entrar no quarto, pode-se abençoar a porta ou até um objeto pessoal dela. Ao fazer isso, é preciso pronunciar em voz baixa e com fé: Sagrado Coração de Jesus, entra neste lugar. Imaculado Coração de Maria, vela por esta alma. Nenhuma sombra tenha poder aqui. Segundo o Papa, essa oração feita com perseverança vai aos poucos limpando o ambiente espiritual ao redor da pessoa, enfraquecendo as influências que bloqueiam a fé. Muitas conversões, ele afirma, começam assim, não durante uma pregação ou discussão, mas no silêncio da madrugada, quando a alma começa a sentir uma paz nova e misteriosa. Ele lembra ainda que essa prática deve ser feita com humildade e amor, não como um ato de imposição sobre a pessoa, mas como um presente silencioso ao seu espírito. E reforça: o mal teme a persistência de quem reza todos os dias, porque a luz constante é o que faz as trevas recuarem para sempre. O Papa Leão XIV adverte que muitas orações deixam de produzir frutos porque são feitas de forma equivocada. Ele chama isso de erros espirituais silenciosos, atitudes que, sem perceber, bloqueiam a ação de Deus. O primeiro erro é rezar movido pelo medo e não pela fé. Quando uma mãe ou um pai dobra os joelhos e no íntimo só pensa: Senhor, eu tenho medo de perder meu filho, essa oração nasce mais da insegurança do que da confiança. E o céu, segundo ele, responde à fé, não ao pânico. O segundo erro é rezar pela conversão, mas continuar julgando a pessoa interiormente. É dizer: ele nunca vai mudar, ele é frio, egoísta, ingrato. Essas palavras, ainda que não ditas em voz alta, são sementes de acusação e não de intercessão. Uma mãe que reza de verdade deve se tornar aliada de Deus na salvação do filho e não repetir no coração o discurso que o inimigo já lança contra ele. O terceiro erro é esperar resultados imediatos. O Papa explica que, muitas vezes, a conversão só começa quando a mãe já deixou de esperar vê-la com seus próprios olhos, porque Deus age no seu tempo, não no nosso. É como plantar uma semente. Você não vê nada durante dias, mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Ele conta que já viu mães desistirem no momento em que o milagre estava mais próximo, e por isso insiste: a perseverança é a chave. Mesmo quando a pessoa parece piorar, mesmo quando se afasta ainda mais, é preciso continuar. Muitas vezes, essa resistência é apenas o último esforço das trevas para manter o controle antes de recuar. O Papa encerra esse ensinamento dizendo algo que deveria ficar gravado no coração de quem intercede. O céu nunca despreza uma oração feita com fé, amor e perseverança. Nunca. O Papa Leão XIV chama de desafio espiritual o compromisso de realizar por 9 dias consecutivos as 3 práticas que ele revelou: a consagração silenciosa, a missa de entrega e a proteção noturna com água benta.
Ele explica que essa sequência de dias não é uma fórmula mágica, mas um ato de perseverança que coloca o coração do intercessor em sintonia com o céu. Durante esses 9 dias, a orientação é simples e direta. Pela manhã, diante de um crucifixo ou de uma imagem de Jesus, fazer a consagração silenciosa, dizendo o nome da pessoa e entregando seu coração ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Mesmo que isso doa, mesmo que pareça inútil. Aos domingos, ou em 3 missas dentro desse período, oferecer o momento do ofertório sem pedir nada, apenas entregando a pessoa nas mãos de Deus. E todas as noites, aspergir discretamente a água benta no quarto dela, ou sobre um objeto pessoal, caso ela não esteja por perto, e rezar a oração curta. Jesus, entra onde eu não posso entrar. Maria, vela onde meus olhos não alcançam. Espírito Santo, toca onde minhas palavras já não tocam. O Papa alerta que durante esses 9 dias pode não haver nenhum sinal visível. Aliás, é possível até que a pessoa pareça mais irritada ou mais distante. Isso, segundo ele, é normal, e muitas vezes indica que a batalha espiritual começou. As trevas resistem quando percebem que estão perdendo espaço. Ele também insiste que esse desafio não deve ser feito por obrigação ou curiosidade, mas por amor e confiança. É um pacto silencioso com Deus, e o céu leva esse pacto a sério. Mesmo que a mudança não venha no tempo esperado, algo sempre começa a se mover no mundo espiritual quando alguém se dispõe a interceder dessa forma. E por fim, o Papa lembra: quem aceita esse desafio está dizendo ao céu: eu não vou desistir. E Deus jamais abandona quem se mantém firme na oração.